Bom, eu Fala. queria que você começasse contando como que foi a decisão, né, de adotar uma criança de outro país, que não é de outro país mais. Como que surgiu essa decisão? Como que foi a tentativa que você me contou de adoção no Brasil? A frase que você escutou do juiz, que pesquisando a gente vê que é uma frase dita para todas as pessoas que passam pelo processo. Então, na verdade, assim, voltando assim um pouco, né? Eu, muito nova, devia ter uns 12 anos de idade, eu já saía do colégio e ia trabalhar num orfanato que tinha. Eu morava no Rio de Janeiro e tinha um orfanato na Lagoa e eu passava minhas tardes ali, né? E ali eu acho que eu fiz um pacto comigo, né? De que algum dia eu então seria mãe de, de uma criança adotiva, né? Eu não gosto muito de separar, obviamente aqui, por causa do nosso tema, eu preciso dizer, né? Porque tem que ficar bem explícito, né? Mas eu sou, eu sou muito cuidadosa com essa questão, porque a maternidade é uma maternidade, ela é exatamente igual, né? Para mim, assim, eu posso dizer, porque eu sou mãe da Valentina e mãe da Ava. E foram duas maternidades, obviamente, com suas individualidades, mas foram em sentimento, em afeto, elas foram idênticas, É né? porque a adoção é um processo, né? Ela foi adotada, ela não é adotada agora. Perfeito, exatamente. Então, você me captou bem, né? Enfim, naquele momento ali, eu fiz, assim, um pacto. E ali eu plantei uma semente e aquilo me acompanhou o resto da minha vida, né? Eu tenho um instituto, eu tenho alguns trabalhos sociais que a gente faz em algumas comunidades, a gente faz parceria com o Estado na área de educação, mas eu mantive esse foco ao longo da minha caminhada, assim, é um foco bastante preciso, né? Esse de estar consciente onde quer que eu esteja, né? Estar de corpo e alma, estar inteira. E então, voltando só um pouquinho para você entender, então isso sempre foi um desejo meu enquanto mãe, né? E chegou um momento que meu coração começou a ficar muito aflito com isso, né? E muito aflito. E aí, então, eu resolvi dar entrada nesse processo de adoção pelo Brasil. Então, a gente fez todo o processo de adoção que tem que ser feito. Você respondeu aquela lista que eu vejo muitas pessoas que passam pelo processo falando, que parece, eu nunca li a lista, mas que parece como você está comprando uma casa, assim, que você vai colocando cada detalhe. É, você tem uma lista que você tem que colocar, na verdade, porque você vai entrar num sistema, né? Um sistema que vai, na verdade, afunilando de acordo com o desejo, vamos colocar assim, né, dos pais. Eu acho que tem várias formas de você olhar, né? Assim, para mim, como para mim, assim, nada daquilo ali fez sentido, então, para mim, o sexo, eu botei tanto faz, a etnia que eles chamam lá ainda, para mim, tanto fazia, a idade, eu como tenho a Valentina hoje tem 14 anos, e na época a Valentina tinha 7 para 8 anos. Na verdade, ela tinha 6 para 7 quando a gente iniciou o processo de iniciar uma adoção, né? E eu é, não queria uma palavra mal colocada aqui. Eu sou mãe dela também, né? Então, na verdade, eu pensei muito, eu já tinha eu já tinha estudado psicopedagogia, eu sou formada em pedagogia, depois eu fiz administração e eu fiz psicopedagogia, e tinha já esse conhecimento que depois dos 7 anos, a personalidade mais formada pode criar alguns desafios, né? Então, pensando na Valentina, a única coisa que eu coloquei de restrição ali seria até 5 anos de idade e poderiam ter irmãos. Então, foi a minha única restrição dentro do meu universo. Porque uma coisa que eu acho que é muito importante é quando a pessoa inicia um processo de adoção, ela se conhecer. Né? Ninguém se conhece por inteiro, mas pelo menos ter iniciado um processo de autoconhecimento, porque todos nós temos nossas limitações, né? Nós não somos perfeitos nem divinos, quer dizer, divinos somos, mas não somos perfeitos nesse sentido de sermos invencíveis, né? Então, todos nós temos as nossas limitações. E a minha limitação, por exemplo, foi essa questão da idade, por
um histórico meu, para eu pensar na minha filha mais velha. Até para fazer um sentido na cabeça dela, né? Porque eu penso, ela com 6 anos, aí você adota uma criança de 12, por exemplo. Não ia fazer muito sentido na cabeça dela. O irmão que chegou depois e que é mais velho, e é até para seguir uma lógica. Tem essa questão da lógica, e a gente depois viu alguns casos de crianças adotadas mais velhas, com irmãos mais novos, existe mesmo essa confusão, mas eu acho que isso tudo é superável, né? O que eu acho que é exatamente importante, assim, porque isso a gente não cabe a nós, né, julgar o que para o outro é o limite. Às vezes, o limite pode ser a cor da pele. Eu não concordo, você não concorda, mas a realidade de Infelizmente cada um acontece. é muito individual, porque a pessoa ela traz um histórico, né? A gente é um apanhado de situações e de vida que nos trouxe até aqui, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai ser assim para sempre, ela pode ter uma consciência e querer mudar, né? Mas o fato é que é importante você ser muito verdadeiro nesse questionário ali, porque a gente está lidando, né, com uma questão sagrada, né, com vidas, né, vidas de todos os lados, né, a minha, inclusive, da mãe que está adotando, do pai, da família, dos irmãos. E então, respondendo a sua pergunta, eu fiz lá o questionário, né, e eu fui muito animada para as reuniões. Aliás, as reuniões foram fantásticas. Eu fiz parte de um grupo de adoção muito incrível, sabe? Eu aprendi demais, demais com as experiências, com os relatos. Fui muito acolhida com os meus medos, acolhida com as minhas inseguranças, acolhida por inteiro, com todos os meus defeitos, sabe? Foi incrível, assim, foi uma experiência única. E eu sou muito grata a essa experiência. Eles realmente preparam esse grupo que eu fiz parte, ele tem esse preparo, eles preparam você para todos os desafios que podem acontecer. É claro que eu, mãe de adolescente, naquelas reuniões, eu via muitos relatos das pessoas contando de filhos adolescentes, adotivos e tal, e que esses filhos, então, davam esses trabalhos, davam isso, davam lá. E eu olhava para aquilo e falava, gente, eu tenho uma filha e que dá também, e não é porque ela é biológica e adotiva, não, é porque crianças, adolescentes, jovens, porque criar, porque educar, né, porque amar, isso dá trabalho, isso requer uma energia sua, requer um empenho seu, né? Então, isso é uma questão, eu acho que muito importante e que volta àquela questão do autoconhecimento, é você conhecer o seu momento, né? Pensar o quão sagrado é esse ato que você está disposta a fazer e fazer por inteiro, né? Fazer por inteiro, fazer pelos motivos dignos disso, né? Desse encontro, né? Eu sempre falo que a minha história com a Ava foi um reencontro mesmo, mas a gente já vai chegar lá mais para frente. Mas, enfim, a gente teve a gente fez parte desses encontros, né, com esse grupo, e já tinha um período, assim, um tempo. Falei, caramba, nosso processo não andou, como é que é isso? Poxa, eu não coloquei, né, um bebê recém-nascido, né? Eu não coloquei tantas restrições assim, né? Eu achava que no universo Brasil, com tantas crianças que a gente ouve falar que precisam, que estão sem lar, e que estão em abrigos e tal, eu falei, gente, e, obviamente, tinha misturado com isso a minha ansiedade, né? O meu desejo, que já estava, assim, maior do que eu, assim, né? Eu já nem dormia A mais. adoção é uma gravidez sem tempo, né? A É gravidez você uma, tem aqueles 9 meses ali, mas a adoção. é uma gravidez sem tempo. E eu já estava gravidíssima. E não sentamos com o juiz, e a gente foi conversar com o juiz. E ele, super educado e tudo mais e tal, ele falou, olha, a gente está até tentando resolver alguns embates, alguns afunilamentos, né, que existem no sistema. Ele, inclusive, já destituía, a criança já era tirada da família antes de instituir, quer dizer, tinha todos os processos que estavam acontecendo, que na visão dele eram processos que estavam indo por um caminho que ajudaria nessa burocracia toda. Mas, ele falou para mim, olha, você espera mais muitos anos, né? Eu lembro que eu fiz o cálculo, a Valentina já ia ter, sei lá, mais velha do que ela está hoje. E falei,
caramba, mas como assim? Ele falou, pois é, infelizmente não depende só de mim. E eu saí dali, Carol, arrasada, assim, né? Eu saí assim, levei um tapa na cara, porque para mim era uma coisa assim que eu já ficava com o meu celular do meu lado, assim, sabe, esperando tocar. Quando ele falou assim, você vai esperar mais, sei lá, 4, 5, 6 anos, eu falei, gente, tipo, Você não perdeu. imagina nem como vai estar a sua vida, né, nesse tempo. Poxa, você não sabe, e você não sabe de nada, você não sabe como é que vai estar a sua vida. E mais do que isso, né, você já está pronta, né? Assim, né? Você é como na gravidez, né? Eu já colocou o berço, já pintou o quarto, né? Já avisou a todo mundo que o bebê vai chegar e que a criança vai chegar e aí, caramba, eu fiquei muito assim, muito mexida mesmo. Mas eu sou inconformada por natureza, né? Então, cheguei em casa e já comecei a pesquisar, né? E aí a gente, primeira coisa, primeiro país, né? Primeiro país que eu procurei foi na Síria, né? A gente foi procurar então os refugiados da Síria, porque era uma questão que me tocava muito, né? A gente acompanha, né, esses casos todos, e crianças órfãs e sofrendo, em um país em guerra, e eu já meditava muito e já tinha eles, né, nas minhas meditações diárias. Falei, caramba, faz sentido para mim. Mas descobri, então, que a ONU não permite a adoção em países que estão em guerra, porque eles partem do pressuposto que essas famílias vão poder se reencontrar, né? E então, falei, não, não vai ser lá. E aí tá, eu vi um filme indiano na época de um órfão, e falei, caramba, então, atenta aos sinais, né? Eu falei, então é a Índia, né? Também pesquisa, 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 fala com o advogado e tal. Não era possível. Extremamente burocrático, tem a questão das castas lá, né? E isso, eu falei, bom, burocracia por burocracia, permanecer na minha burocracia aqui do Brasil, né? Porque fazia muito mais sentido, ainda hoje faz muito mais sentido para mim, né? Eu tenho um sonho, né? Mais do que um sonho, eu tenho uma vontade de uma segunda adoção. Faz sentido para mim que seja aqui no Brasil, né? Não sei se vai ser possível, mas faz sentido. E aí essas coincidências do destino, que não tem muita coincidência, né? Um amigo era um amigo do Arthur, era amigo do Bruno e da Giovana, do Bruno Galhaço e da Giovana, pais da Tite, e aí nos apresentou, fez essa apresentação, foi super rápida, eles foram extremamente receptivos, foram uns queridos muito, muito, muito senti, né, me senti muito acolhida também, né, nesse lugar, porque eu acho que eles já tinham vivenciado isso. Então, eles nos apresentaram o Rafael Faria, que é o advogado da adoção, né? E o Rafa, assim, foi um anjo na Terra, porque, primeiro, que ele nos possibilitou o reencontro com a Ava. E segundo, porque ele é uma pessoa incrível, né? Ele é um ser humano incrível, ele é muito, muito humano, muito querido. E, e aí as peças, assim, sabe? Tinha que ser assim. Hoje, por mais que eu seja uma ativista com relação a essa superar essa burocracia brasileira com relação à adoção, no meu caso, Maria, era para ser na África, era para ser a Ava, né? Ela Então, já era eu sua, também ela só consigo, se perdeu no caminho e foi para um pouquinho longe. eu também consigo olhar para esse desafio, né, e pensar que isso também com muita gratidão, né? Porque os caminhos, aquela música que fala todos os caminhos me levam a você, né? Assim, tudo foi encaixando e assim impressionante, Carol, quando a gente tomou essa decisão, encontrou com o Rafael, marcou a reunião, a gente já comprou a passagem, já foi para a África, quer dizer, foi tudo muito encaixado, sabe? Aí o universo foi conspirando mesmo e desse dia que a gente teve uma reunião, sentamos no escritório do Rafael, para o dia que a gente estava lá pousando na África, não foi mais do que um mês e meio. O processo durou quanto que você falou? O processo todo? Se a gente contar com esse um mês e meio, não conta, né? Porque, na verdade, do dia que a gente conheceu a Ava
ao dia que a gente adotou ela, foram 5 meses. De mais de 5 anos para 5 meses. 5 meses. A Ava E aí, você conheceu ela antes do processo, não, quando você foi para lá, ou você conheceu ela com aquela coisa de, ela tá apta para adoção, como é que foi? Como foi o nascimento da sua filha? quando eu cheguei lá no orfanato, né, a gente, na verdade, foi para a África com essa ideia, né? A gente foi para a África para encontrar a Ava, né? Eu não sabia se ela ia ser menina, se ela ia ser menino, quantos anos ela ia ter, eu não sabia. Mas eu sabia que a alma dela estava me esperando. Eu já sentia isso, eu já acordava o Arthur no meio da noite, falava, meu Deus do céu, ele está me esperando, vamos embora. Ele já não aguentava mais. Ele falava, meu Deus do céu, ele já começou, ele mesmo, já acelerando o processo todo, porque ele já não me aguentava mais. Mas quando a gente foi para a África, já foi com esse intuito de conhecer, então, o orfanato, né? E lá eles têm um processo um pouco diferente do nosso, porque você visita o orfanato, mas você não visita com uma plaquinha do tipo, quero adotar, né? Tem muitos missionários, muitas pessoas, inclusive da ONU, muitas pessoas que trabalham com isso, que fazem disso um propósito, que vão visitar, dar consulta, levar mantimento. Quer dizer, a gente está falando do Malawi, é um país extremamente pobre, né? Um país que não tem energia elétrica, não tem saneamento básico, é uma realidade completamente diferente da nossa, né? A gente não consegue nem... pelo menos, antes de ir para lá, não conseguia dimensionar o que era esse país, né? Era muito, muito diferente da nossa realidade aqui. Mesmo nos projetos que eu faço, né, que eu já fazia com o Instituto, conheço diversas comunidades, conheço o interior do Brasil, mesmo assim, é uma realidade, não estou dizendo que seja pior ou melhor, a gente não está aqui quantificando nada, mas é uma realidade diferente, é uma cultura diferente, é uma realidade muito diferente da nossa. Até porque tem o país, né, o Malawi, ele tem uma vibe diferente, sabe? Lá no orfanato, por exemplo, todo dia às 5 da tarde, a freira bota uma música. E as freiras todas, todo mundo dança, a gente dança. Eu tenho um filme no Instagram dançando com o Arthur. E era assim, mó astral. Eu não sei te dizer assim, não tem. E não é um julgamento, é uma reflexão. Eu não vi durante esses 5 meses que eu fiquei indo e voltando, né? A gente ficava 2 semanas lá e 2 semanas aqui, porque eu já tinha a Valentina e o Matheus, meu enteado, a gente teve que se dividir nesse tempo. Eu não vi em momento algum uma, uma postura de pena, uma postura de vítima, sabe? Eu vi pessoas dignas que olhavam para a gente assim, estavam com, nossa, o terno, sabe? Você vê que era uma roupa muito usada, você vê que eram pessoas com muitas necessidades, passando por dificuldades grandes, mas, sabe? É um olhar, nossa, a experiência que eu tive no Malawi, ela me marcou o resto da vida. Assim. E aí, então, a gente, quando foi para o Malawi, já foi com esse intuito, né? Então, voltando assim, você vai para o orfanato, tem um galo aqui, né? Vida de interior. Você vai para o orfanato, você não vai dizendo que você quer adotar, até por respeito, né, e compaixão com essas crianças, porque não é todo mundo também que vai adotar, né? Mas você passa um tempo com aquelas crianças e você meio que se permite viver aquilo, né? E tem uma conexão de alma, né? Eu acredito nisso, pelo menos dentro da minha fé, do que eu acredito, existem encontros marcados, né? Então, aquele período que você está ali, você tem uma oportunidade de reconhecer, né, enquanto alma, ver aquelas crianças, brincar com elas, doar, receber, é uma troca naquele momento. E, teoricamente, durante esse tempo, o que você faz é muito em segredo, elege, né, quem a sua alma te tocou mais, né? Qual a alma que te tocou mais, qual foi o encontro mais especial, né? Onde seu coração está. E você diz, olha,
tive empatia, ou a palavra que você quiser dizer, quiser citar, né, quiser classificar, mas enfim, eu sou um pouco cuidadosa com as palavras, mas com essas crianças. Isso sem... e estou fazendo questão de frisar isso, porque eu sei que tem muita crítica com relação a todas as formas, né? Não tem uma forma perfeita. Então, aqui também, você também não pode conhecer seu filho, te ligam, falam, ó, quer ou não quer, entendeu? E aí você é colocado naquela situação. Não sei, eu não tenho uma opinião formada com relação a isso, eu posso dizer da minha experiência, né? A minha experiência foi, eu fui para Malawi completamente aberta, eu realmente estava assim, entregue para o que viesse, né? E eu tive um reencontro com a Ava. Só que antes desse reencontro, a gente ficou um tempo numa sala, numa ala, né? São 3 quartos que eles juntam com crianças pequenininhas. Por quê? Na minha cabeça racional, falei, caramba, tem tanta criança. Ah, um bebezinho, né? Ah, um bebezinho, vou direto pro bebezinho. E a gente ficou ali um tempão, assim, mais de 1 hora. Nossa, pegava no colo e abraçava, e cheirava e brincava, e dava mamadeira, e dava comida. E eu, assim, tava, assim, numa alegria, num êxtase, né? Assim, caramba, assim, meu coração, acho que meu chakra cardíaco estava desse tamanho, que eu falei, eu já comecei a pensar assim, eu vou adotar 3, 4, eu já nem era mais eu, assim, eu já nem pensava mais. E, ao mesmo tempo, numa autocrítica, falando, caramba, eu meditei muito antes de ir, Carol, eu rezei muito. Eu rezo para tudo. Antes da gente começar a reunião aqui, eu invoquei meu mestre, invoquei meu anjo, invoquei o seu anjo, sabe? Eu acho que a gente faz tudo muito consciente de que isso aqui é um corpo dentro de um lugar aqui, mas que a gente é muito maior do que isso, né? Então, dentro da minha crença, isso é muito importante que a gente aprenda também esse respeito. Quando você adota uma criança de um outro país, ela vem de uma outra cultura, com outras crenças, né? Então, você tem que estar muito... Ainda mais maiorzinha, né? Igual ela veio, que já falava, já... desidentificado disso, né? Dessas questões que são materiais aqui desse mundo. Mas eu pensando comigo naquele momento, né? Caramba, eu meditei tanto. Eu falei, meu Deus, quando eu encontrar minha filha, eu reencontrar minha filha, me dá um sinal, que é ela, sabe? E assim, eu fiz isso durante muitos dias, muitos meses, assim. Então eu fui com essa Eu sempre tristeza. tive essa dúvida também. Como que você sabe? Naquele mar de criança, com várias crianças, como que sabe? Pois é, então eu também estava com essa dúvida, né? Eu falei, caramba, como é que vai ser isso? Porque era um misto de ansiedade, com alegria, com medo, com uma responsabilidade de uma escolha, quer dizer, era tanta coisa envolvida ali, né? Você E foi culpada por... Você se sentia culpada? Por exemplo, eu não estou adotando no meu país, eu estou adotando fora. não, eu não me senti culpada. Eu senti, não enquanto pessoa, mas enquanto país, uma tristeza muito grande, sabe? Eu senti enquanto país, enquanto nação, uma derrota. Mas era tão forte para mim essa conexão, assim, eu falo, por exemplo, estou toda arrepiada. Era tão forte que a minha filha, meu filho já tinha nascido, estava me esperando, e as coisas aconteceram de uma forma tão que me levaram que, assim, não teve espaço para culpa, só teve espaço para o amor, assim. E aí, aquelas crianças, voltando um pouco, que eu acho que é importante, assim, senão é tanta coisa para falar, né, que eu acabo eu sou tão, assim, inteira nesse assunto, eu fico tão envolvida. E eu pensando, né, falando, caramba, então tem essa, né, de uma criança, né, que sou eu para escolher, né, que me escolham, sabe? Poxa, meu Deus, sou teu instrumento, cara, tô aqui, me dá no colo que eu vou embora e vai ser, sabe? Então, e aí naquele misto, né, daquele processo interno, vivenciando aquilo numa alegria e não queria ir embora. Só que eu tinha levado uma mala bem grande, um sacão, assim, que a Valentina, minha mais velha, fez. Falou, mamãe, você vai lá no orfanato? Ela, desde pequenininha, já acompanha esse processo por causa do Instituto, ela participou de muitos projetos comigo. Então, eu separei muitas coisas, assim, coisas lindas, assim,
Ela tinha uma American Girl, aquela boneca super da moda e tal, que o pai tinha dado. Ela separou, porque ela falou, não brinco mais. Aí separou umas roupas, ela fez um enxoval, assim. Falou, mãe, leva, já que eu não vou poder com você, ela estava em aula, né? Falou, leva, e disse que eu mandei para eles. E aí tinha essa mala, então, e eu tinha entregue na hora que eu cheguei para a Sister Theia, que é a madre, né? A freira responsável por essas crianças lá. Como que fala? É abrigo, é orfanato, é... Eles chamam de orfanato lá. Orfanato? Eu não sei te dizer se existem, além dos orfanatos, abrigos. Esse orfanato é um orfanato que é cuidado pelas irmãs da Madre Teresa. Então, é um orfanato que não é financiado pelo Estado, não é financiado pelo governo, é financiado pela igreja. Mas, obviamente, eles conversam, né? Eles dialogam com o assistente social lá, com a polícia, porque lá a polícia também pode, por exemplo, ao achar uma criança, levar diretamente para o orfanato, não precisa ser um assistente social. Então, tinha a tal da mala, né? E aí ela falou, Maria, Maria, e eu estava lá, falei, não quero ir, não, mas é porque as crianças depois vão para a escola e algumas vão almoçar e eu preciso ceder lá as coisas, depois você volta para cá. Eu falei, tá bom, né? Arthur, vamos. Aí, carregando o Arthur. A gente chegou do lado de fora, eu tenho uma foto, depois eu te mando. A gente chegou do lado de fora e a Sister Theia tinha já organizado todas as crianças mais velhas sentadinhas em cadeiras, eram umas cadeiras de plástico, e era do lado de fora, embaixo de umas árvores. Eles ficavam ali, era o lugar que eles brincavam, todos sentadinhos para cantar uma música para gente. E, Carol, eu acho que eu nunca vou não me emocionar com essa memória, assim, mas quando a gente saiu, né, que eu olhei para aquelas crianças, a Ava estava lá no final. E ela estava com esse sorriso que ela tem, assim. Eu só vi o sorriso dela. E na cabecinha dela, o sol ultrapassava as árvores e fazia um fecho de luz em cima da cabeça dela. Quando eu vi aquilo, meu corpo inteiro se arrepiou. Eu só olhei para o Arthur e falei, achei a nossa filha. Ele falou, cadê quem? Aí eu falei, aquela. Ele obviamente viu a cena, porque o sol estava bem marcante assim na cabeça dela. Ponto, né? Cheguei para a Sister Theia. Assim, isso foi questão, assim, deve ter um minuto que eu fiz isso, né? Porque foi muito assim, né? Eu já tinha certa, era minha filha, eu não sabia nada dela. Era minha filha, não sabia nem se ela podia ser adotada, porque tem crianças que são entregues pelos pais para os orfanatos cuidarem, até uma certa idade eles voltam para casa, porque, enfim, como eu disse antes, a gente não pode julgar, é uma realidade muito diferente da nossa. O número de mortes nos partos são absurdos. Muitos pais ficam, às vezes, com 5, 6 filhos, não dão conta. Então, as crianças ficam nos orfanatos e são devolvidas numa idade onde elas já podem trabalhar. E eu não sabia nada dela, não sabia nada. Eu cheguei para a Sister Theia e falei, Sister Theia, achei a minha filha. Ela falava inglês, né? Fala tchewa lá, que é um dialeto africano. Mas ela falava inglês também. Eu falei, achei a minha filha. Ela, quem? Eu apontei. A Sister Theia começou a chorar. Aí, como se acalmar, ela falou assim, eu rezo todos os dias para Nossa Senhora, meu nome é Maria, né? Para Nossa Senhora enviar a mãe dela. Várias pessoas já tinham ido, eu não sabia disso, várias pessoas já tinham ido, porque ela era líder, ela é líder. E lá no orfanato era a líder de todo mundo. E ela era a preferida da Sister Theia, porque ela, muito inteligentemente, fazia tudo que a Sister Theia pedia, sabe? E ela é super inteligente, ela é super dócil, ela, enfim, sou suspeita, mas a Sister Theia falou assim, várias pessoas já tinham tentado adotar e ela nunca tinha permitido. Ela falou, não, essa não, ela está esperando, ela está em processo. Ela falou que ela nunca sentia, porque ela tinha um amor tão grande por todas as crianças, mas ela tinha um afeto pela Ava que ultrapassava isso tudo, né? E quando eu falei, é a minha filha, ela viu a cena, e aí ela pensou, Nossa Senhora, você com o nome de Maria. Ela, obviamente, um ser extremamente iluminado, já captou tudo, né? Falou, é sua.
E aí, Carol, desse momento, quando eu acabei de entregar as coisas, eu já saí, já peguei ela no colo, já abracei. Tem vídeos ela já no meu colo, eu já chamava ela de filha. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 3 aninhos. O nome dela foi você que deu? O nome dela é uma história super linda, assim. O nome dela quando ela foi encontrada, muito pequenininha, sozinha, perguntaram qual era o nome dela. E ela falou Grole. Grole, eles não entenderam muito bem, mas ficou lá ali no orfanato todo mundo chamando ela de Grole, 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 Grole. O que a gente fez, então? Primeiro, eu já tinha um nome para menino, um nome para menina, né? Ava, menina, se fosse um menino seria Theo. Numa próxima gravidez, numa próxima maternidade. E eu perguntei para ela se ela gostava do Ava. E ela amou o Ava. Só que eu não queria tirar a identidade dela, né? Não queria, não quero tirar a identidade dela, a ancestralidade dela, todo o passado dela, né? Então, isso para mim era muito sagrado. É muito sagrado. Só que Grole é um nome que aqui se torna muito pejorativo, né? É um nome muito estranho para a gente. Então, o que eu fiz? Eu coloquei Ava Glória. O nome dela é Ava Glória Clean Machado, né? Então, ela tem, através dessa história, ela sabe exatamente dessa história, ela sabe do Grole, ela sabe que, né, a gente fez isso tudo, mas ela se identifica muito com Ava, muito, assim. Os amiguinhos, ela é Ava, ela tem essa identificação, mas eu acho que com maturidade, com o tempo, com ela voltando a reviver esse passado, a história dela, vai ter um espaço muito especial para o Glória na vida dela, como tem para a gente, né? Tem Uma pra gente. coisa que me chamou muita atenção foi você falando da burocracia, né? Que às vezes, até por uma questão social mesmo, a gente imagina que países que enfrentam ou a fome extrema ou guerra, esse tipo de coisa, não tem tanta burocracia em questão de adoção. Como que foi isso? A gente tem a palavra burocracia, ela é carregada de um estigma muito, né? Aqui nosso, né? Assim, de uma questão que atrapalha, né? Que dificulta, que impossibilita, porque de fato aqui no Brasil a burocracia tem esse sentido, né? A gente é acostumado, né? Tudo que vai fazer ou é muito difícil, ou demora muito, ou envolve muita coisa. Quase que né? Quase que como é que se fala isso? Uma cruz, né? Quase que a gente carrega uma cruz, né? Brasileiro já vem logo aquele estigma, né? Com aquela coisa toda, com aquela crença, né? E a gente acaba vivendo isso também, alimentando isso. Eu acho que também, eu pelo menos coloco muito na educação das minhas filhas, nós como responsáveis da nossa realidade, né? A Enfim. desconstrução é diária, né? Todo mundo é responsável pelas coisas que acontecem, todo mundo é um pouquinho. E a gente não, enfim, isso é papo para uma outra conversa, né? Mas é muito importante, eu acho que é muito importante para, né, essa conversa que vai chegar a muitas pessoas, né? E é importante que a gente tenha essa reflexão, né? Que nós não somos vítimas, né? Enquanto a gente se olhar como vítima, por mais difícil que seja a realidade, enquanto a gente se olhar como vítima e não como responsável em algum sentido por aquela realidade, não que seja escolha, né? É diferente. Escolha, as pessoas levam, então eu sou responsável pela minha dor, eu escolhi isso. Não, não é uma questão de escolha, é uma questão de que você tem sempre uma forma de fazer diferente. Né? Então, a gente tem como, enfim, como pensar dessa forma. Mas voltando ao nosso assunto aqui, para não fugir muito, lá existiu muita seriedade no processo, desde o início. Por exemplo, eu já, obviamente, vendo a realidade lá, já queria começar a fazer muitas doações para o abrigo, né? Para o orfanato, que eles chamam de orfanato. Queria já sair, né? Dando camas novas, fazendo isso, fazendo aquilo, juntando já um número de amigos brasileiros para fazer, né? Através do Instituto também eu tenho esse caminho também, né? E acaba facilitando.
Então, falei, caramba, eu não pude fazer. A Cecioteia e a minha advogada lá foi muito firme em relação a isso. Falou, não faça até a sua adoção estar completa. Porque se entrar um assistente social, se entrar uma pessoa mal intencionada, se vir você fazendo, dando dinheiro, fazendo qualquer coisa que possa ter uma interpretação né, de favorecimento, de compra, de troca de favores, o seu processo ele é, no mesmo momento, interrompido. Eles são muito sérios com isso. Então, eu só estou te contando esse relato porque é um indício, né, de que é feito com muita seriedade, né? A gente teve uma advogada lá, que o Rafael, nosso advogado daqui, nos apresentou, que conhecia a legislação de lá. Eles lá têm essa questão do common law, né, como na Inglaterra, então não tem os cartórios, os próprios advogados assinam e reconhecem a assinatura, né? Então você tem isso já acaba que tira um tantão de intermediários do caminho, né? Eu acho que isso ajudou muito. Só posso dizer, ajudou muito, porque são muitos processos, são muitos papéis, muitos termos, você tem que assinar o tempo todo, né? Ele é bem registrado o processo, quero dizer, né? E se cada hora daquilo eu tivesse que ir né, num cartório para registrar, para voltar, dadas as dificuldades de locomoção do país, dadas as dificuldades todas as complexidades do Malawi, ia se tornar muito mais difícil, muito mais desafiador. Então, o que eu posso dizer foi isso, o nosso processo foi acompanhado de perto, existia um assistente social, o assistente social veio até o Brasil. Ver como era a vida aqui? Para ver como é que era a vida aqui, para ver se o que a gente estava falando era real. Obviamente, ele pegou, a gente fez, né? Porque eles têm uma restrição muito grande de orçamento, né? Então, existiu todo um grupo de brasileiros que estavam fazendo adoção, a gente acabou possibilitando que ele viesse, um hospedou, o outro, né? A gente fez uma rede de apoio, né? E ele veio, porque na verdade ele não conhecia, né? Eu imagino que nos processos futuros, eu não posso, eu até tenho conhecimento de alguns processos futuros, porque muitas pessoas nos procuraram e outras adoções aconteceram, que é muito lindo. A gente tem um grupo de pais brasileiros com filhos do Malawi, onde a gente se fala, se encontra. Então, já aconteceram algumas outras adoções depois do processo da AVA. Mas imagino que depois de conhecer, entender o que é o Brasil, né? Porque tem esse estereótipo de Brasil, né? Não conheciam, né? Eu imagino que isso não vem acontecendo sempre, não É posso porque foi dizer. muito novo, né? Até pouco tempo atrás, eu lembro que não se falava muito disso, não se falava. Então, o processo também foi muito novo. Foi muito novo. Na verdade, a gente foi o segundo, né? Que eu tenha ciência no Brasil, depois da Giovana. No dia da nossa audiência, a gente fez uma audiência junto com um casal de amigos no mesmo dia. Então, nós três, eu acho que fomos assim, né? Abrimos quer dizer, Giovana e Bruno, obviamente, abriram um portãozão grandão, né? E a gente só ajudou a firmar esse caminho, né? Mas, de verdade, assim, foi muito sério. A audiência com o juiz foi muito séria, muito respeitoso, o processo todo. Eles realmente, eu senti, assim, uma priorização da criança, sabe? A criança é colocada em primeiro lugar. A minha filha foi colocada em primeiro lugar, do início até o fim. O Nesse processo. processo, óbvio que não precisa falar o valor nem nada, mas o processo é caro, você se surpreendeu porque às vezes foi mais caro do que você esperava, foi menos caro do que você esperava? Não, o processo não foi caro. Quer dizer, a gente está falando de um Brasil de 5 anos atrás, né? De 4 anos atrás, né? Então, obviamente, hoje em dia, com essas moedas loucas, dólar e tudo mais, eu não sei te dizer. Mas o processo não foi caro. O que foi mais caro?
foram as passagens, né? Mas, de novo, você não é obrigado a ir o tanto de vezes que a gente foi. Eu, por sorte, tinha um tanto de milha que não tinha usado, paguei algumas, mas a maioria foi com milha. Até no processo final, para audiência, a minha mãe e a Valentina conseguiram ir com a gente. O Matheus, infelizmente, não pôde ir, mas nosso sonho, né, nossa vontade é que todos estivessem lá para acolher a Ava, mas, enfim, foi minha mãe e foi a Valentina, a gente conseguiu. Então, acho que o que fica caro é essa questão de você ter que ter a passagem, lá, hotel, né, hospedagem, mas como obrigatoriedade, você precisa, e não precisa ser os dois, não precisa ser pai e mãe, pode ser uma pessoa do casal, 2 vezes, dar entrada 2 vezes no país. Então, pode ir uma vez um, por exemplo, e a outra vez o outro. Desculpa. Obrigatoriamente seriam 3 vezes, porque você tem a primeira, a segunda, que é a audiência, e aí tem que estar o pai e a mãe. Então, nessa segunda vez, teriam que estar os dois. Uma terceira vez, depois que você já entrou com a criança no Brasil, o STJ reconhece a adoção, e aí sim você tem que voltar ao Malawi, lá no Malawi, e aí pode ser o pai ou a mãe, e a criança não precisa ir junto. Você, então, na Embaixada do Brasil, pega o passaporte brasileiro, e aí a criança se torna cidadã brasileira. E ela é destituída, né? Pelo que você me falou, ela deixa de ser cidadã do Malau e passa a ser cidadã brasileira. Sim, porque o Malawi ele não permite a dupla cidadania. O Arthur até super enfático, assim, numa das reuniões lá com os advogados, mas não, mas eu faço questão, eu quero me tornar cidadão do Malawi, e todo mundo ficou assim, sabe? Você sentiu assim, um clima no ar, assim, todo mundo quieto, se olhando, assim, todo mundo sério, assim, né? Ele não entendeu muito bem, daqui a pouco eles são muito educados, né? Aí um dos advogados chamou assim, falou, você sabe que a gente não permite dupla cidadania, você vai ter que abrir mão dessa cidadania brasileira. Aí ele, mas enfim, não pode. Então ela teve que deixar de ser cidadã do Malawi. É uma escolha, né? Porque todos nós somos, né? Então, mas isso foi uma questão burocrática, né? Porque cidadã do Malawi como ser, né? Do Malawi, ela sempre será, né? E a gente também, né? Eu me considero metade malauense, metade brasileira. Eu tenho Teve um fila amor. de adoção? Não, né? Não teve fila de adoção. Mas eu já soube de pessoas que foram depois e que não tinham crianças para serem adotadas e tiveram que aguardar. Mas lá não, pelo menos não aconteceu com a gente e pelo que eu saiba, não existe como aqui, né? A ficha que você inscreve, fica numa fila esperando. Eu acho que é uma coisa mais informal, por exemplo, você sabe que tem ou não tem criança para adoção e você vai, né? Então o advogado aqui entra em contato com lá, hoje no momento nós não temos crianças aptas a serem adotadas. Aí você fala, então eu vou esperar, quando tiver, você me avisa, para você também não perder a viagem, né? Eu acho que é uma coisa mais informal. Como você lida com esse preconceito velado? Por exemplo, estudando, eu vi algumas entrevistas que as pessoas falavam assim, até sem perceber mesmo, ela tem, vamos supor, 3 filhos, 2 biológicos e um adotivo. Como eu falei, né? Como se a criança fosse adotada todos os dias, e não, foi só um processo. Como que você lida com isso? Se você tem algum problema com a Ava, por exemplo, se ela se incomoda? A gente já já aconteceram alguns episódios, sim, com a Ava. A gente teve um episódio inclusive, muito sério. Não que os outros não fossem, mas esse foi. Foi o que eu conheci a sua história, inclusive, é o do hotel. Talvez do ranking, assim. Mas, de novo, né? Eu olho para trás e falo, nossa, esse acontecimento possibilitou tanta coisa boa acontecesse para tantas pessoas, sabe? Que a nossa voz chegasse, que... Então, de alguma forma, sempre as coisas nunca elas são totalmente boas ou totalmente ruins, né? Eu conheci a sua história por causa dele, inclusive. Pois é, e a gente está aqui por causa disso. Mas aconteceu esse episódio, né, lá na piscina do hotel. Como que foi? Você se importa de contar só para... Então, eu não estava nesse dia.
Eu fiquei em São Paulo estudando, porque eu fazia direito na época. E então o Arthur e eu ficamos em São Paulo e a Valentina foi convidada para casa de uma amiga. E quando a mãe dessa amiga, que é minha amiga também, uma querida, falou: Maria, você precisa estudar? Então deixa eu levar a Ava também. Eu levo a Ava, você já fica aí tranquilona. Eu falei: ótimo. Ela falou: olha, só estou sem ajuda nenhuma esse final de semana, estou cheia de crianças. Se você tiver alguém que possa me ajudar, e aí eu pedi para a Lu ir. Falei: Lu, você pode ir, por favor? E tal. E a Lu foi, então, no final de semana, para dar um suporte lá para a Fê. Não só com a Ava, mas para dar uma ajuda. E tá alto o barulho aqui, né? Você está me ouvindo bem? Tô? Entrou uma obra. Tá. E aí a Lu foi. Então eu não estava, né? Isso é importante falar. Mas estava, então, esse dia na piscina, estava a Lu e a Ava. Né? Imagino que, pela Lu ser negra, eles devem ter entendido que a Ava era a filha da Lu, né? E a Ava estava na piscina, brincando, e chegaram. Na verdade, não, desculpa. A piscina já estava com crianças, já tinham crianças brincando na piscina, um grupo grande de crianças com uma mãe. E a Ava chegou, foi tirando a roupa e pá, mergulhou na piscina. No que ela caiu na piscina, a mãe falou: gente, crianças, vamos todo mundo sair da piscina, vamos sair da piscina todo mundo, porque esse tipo de gente tem um monte de doença. Muito triste. E eu não estava lá, sabe, Carol? E eu, às vezes, penso até que foi melhor eu não estar lá, sabe? Porque eu não sei nem o que eu seria capaz de fazer, né? Porque seria uma reação muito instintiva, né? Hoje eu tenho muita pena, muita compaixão e peço muito que a nossa voz tenha chegado principalmente a essas crianças, para elas poderem entender que o que a mãe fez foi errado, né? Foi ajuizado ou não? O processo ainda está acontecendo. A Lu foi chamada para depor ano passado só. Mas o processo está acontecendo. E que a É porque justiça não seja. existe criança racista, né? Existe criança que vê isso acontecendo e aí se espelha. Se ela vê os pais fazendo isso, Claro, se você não tem consciência, né? é muito triste. E, enfim, como esses, assim, o que eu sinto muito é o que você falou, né? Essa questão do velado, assim. Eu vejo, por exemplo, a minha filha às vezes entra num lugar e eu vejo a reação das pessoas. E quando eu entro e chamo ela de filha, eu faço questão, sabe? Se eu ver, filha, a pessoa já se conserta, sabe? E nem disfarça, né? Não é que ela olha disfarçadamente, olha. Não, É muito não, eu acho triste. que o ser humano tem muito para evoluir ainda. Agora, a minha sorte é que a Ava, eu não tenho, né? Eu não tenho conhecimento do que foi a primeira infância dela. Pesquisei muito, tentei muito, mas não tenho. A gente não Ela conseguiu. lembra? Ou ela era Ela muito traz, novinha? ela traz a mãe, né? A mãe biológica, traz bastante para nossa conversa. A gente tem um espaço muito especial para essa mãe aqui. E ela e eu faço questão também, né? Assim, sei lá, quando eu comecei, por exemplo, para mim foi uma novidade, né? Como é que seria, né? Lidar com novidade, assim, eu acho que talvez eu fosse muito ingênua, sabe? Porque eu ainda fui muito surpreendida, sabe? Por essa diferenciação, esse racismo mesmo, né? Eu ainda sou surpreendida. Às vezes acontece umas coisas e falo: nossa, mas ainda não é possível, sabe? É porque você não conhecia, né? No meu caso, por exemplo, eu agora te contei, eu sou filha de um casal que não é bem um casal, eu só fui criada pela minha mãe, só que foi uma relação interracial. E eu tenho a pele menos retinta que a sua filha, mas as coisas que eu sofri, a minha mãe também, ela estava nesse lugar de mãe, que não sentiu na pele e que ficava se surpreendendo muito, né? Como que acontece isso, igual dentro da família? Como que isso É. é A muito minha triste? família, a minha família, eu não senti, graças a Deus, assim, eu não tive
essa infelicidade. Mas eu tive muito próximo, assim, né? A gente teve muitos eventos, assim, muitos eventos. Eu acho que isso é uma questão que eu converso muito com a Ava, sabe? Eu acho que enquanto mãe, Como o você que eu prepara ela para isso? Eu imagino que aumentando a autoestima, né? Para não. foi até engraçado, porque a autoestima dela é tão poderosa que a escola chamou a gente e falou assim: "Ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Menos um pouco, menos líder da turma, entendeu? Ela é tipo, nossa, ela é muito demais, cara. Ela é muito demais. Eu tinha um receio, né, grande de quando no condomínio, todo mundo conhece a Ava, entendeu? Aonde ela vai, ela tá um dia num lugar, ela já fica assim, sabe? Outro dia foi no domingo aqui, a gente tá, eu vim para cá na quarentena, e tem um condomínio aqui, tem umas 10 casas. Ela fica solta aqui, né, no condomínio. E vai para lá e vai para cá e tal, não sei o que. Agora, com a questão que agravou, ela vai de máscara e tudo. Mas outro dia eu contei, ela comeu um churrasco na casa de 4 pessoas, ela almoçou 4 vezes. Mas, filha, você tá bem? Você tá... Mãe, eu tô passando um pouco mal, mas eu não podia, né, dizer não, né? Todo mundo Maravilhoso. ela é maravilhosa. Então, assim, eu acho que a personalidade dela, né, a semente que foi, eu tenho certeza, isso é uma questão de fé, né? Porque não tenho como comprovar isso, mas que ela foi muito amada numa primeira infância, sabe? Que ela foi muito amada, que ela foi muito cuidada, que ela foi muito querida, que ela foi. Isso plantou nela, né? Esse primeiro amor, assim, e dá ferramentas para ela, muito mais de qualquer coisa que eu possa fazer. Claro que eu faço, diariamente eu faço, mas eu acho que isso que ela trouxe, né, que eu até brinco, ela já veio pronta, só não estragar, sabe? O que ela trouxe dessa mãe, que ela trouxe dessa educação, que ela trouxe do que a gente falou aqui anteriormente, né, dessa dignidade, isso é dela, sabe? Isso não é mérito meu, isso é mérito dela. Isso é mérito da mãe biológica dela, isso é mérito da história dela, isso é mérito da alma dela, é mérito de quem ela é. E que E não ela pode ser lida, apagado, né? Que e ela existe muito lida, esse. não, apagado É jamais, eu igual você aprendo. falou. Legalmente ela não é cidadã do Malawi, mas ela sempre vai ser. É. E assim, isso e a gente aprende muito com ela, né? Enfim, assim, eu sei que tem muitas pessoas que sofrem, e eu sofro muito também, quanto mãe, né? Eu não estou dentro dela, não nasci negra, não posso mudar isso, né? Então, eu não sei o que é estando dentro dela, mas eu sei o que é sendo mãe dela, tendo parte de mim negra, né? Uma parte gigante minha é a Ava, né? Então, eu posso experimentar desse lugar, e eu sofro muito. E acho que vejo na minha filha a importância que foi esse primeiro afeto, essa dignidade que ela carrega com ela, sabe? E essa forma como ela encara as coisas, ela encara de forma muito natural. Não tem segredo aqui em casa, todo mundo, obviamente, todos os amigos, todo mundo sabe. Já tiveram situações, eu no carro, pegando ela na escola, e ela falando com a amiga, falando assim, não, mas sua mãe, como é que a sua mãe é loura, branca e você é preta? Ela falou, ué, eu nasci preta, porque eu nasci no Malawi. É Porque minha simples, né? mãe, Não tem muito. assim, ué, porque minha mãe me queria, entendeu? E queria que eu fosse assim, queria que eu fosse preta, então eu tive que nascer no Malau, e ela foi me buscar, Igual eu entendeu? falei, ela se perdeu no caminho, você só ia estar atrás dela. E assim, tem várias assim, situações do dia a dia, eu adoro pegar sol, e quando ela me vê pegando sol, assim, ela fala, mãe, mãe, não desiste, mãe, você tem que morrer e nascer de novo para nascer brilhante, assim, igual a mim, entendeu? Eu falo, ai, filha, eu queria tanto. Entendeu? O cabelo dela é maravilhoso, e a gente, nossa, ela que escolhe, né? Às vezes eu falo, filha, eu dou maior força, né, para ela deixar bem. Eu não sei como é que.
enfim, eu chamo de Black Power, que eu acho que foi um Uhum. poder, assim, né, maravilhoso. E aí a gente, enfim, deixa bastante assim, mas às vezes ela fala, ai, mãe, hoje eu quero fazer uma trança, agora eu quero fazer uma trança rosa. Eu falo, vamos embora fazer uma trança rosa. Aí teve uma vez que ela veio Você da que escola, faz ou você leva ela para fazer? tem uma grande amiga que faz, Juliana, pessoa muito querida. E ela me ensinou algumas coisas eu sei fazer, mas ela faz de uma rapidez, assim. Se eu for fazer, eu vou demorar 3 dias para fazer na cabeça da Ava. A Ava não vai ter paciência nenhuma, né? E fora o tanto que eu puxo, né? Mas, por exemplo, quando ela está sem trança, porque faz parte da cultura africana, esse cuidado com o cabelo, né? Então, quando ela está sem trança, eu cuido do cabelo dela, mesmo de trança. A gente, por exemplo, eu faço, né? Se eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo, filha, vamos fazer uma hidratação do seu cabelo também, vamos embora, vamos, sabe? Então, a gente sempre compartilha dos mesmos rituais, assim, né? E, e ela fica. E aí foi engraçado, porque no início, as crianças, nossa, agora talvez tenha se acostumado um pouco, mas assim, no início a Ava era super, né? Hiper diferente, né? E o máximo, aquele cabelo maravilhoso, que ela tem uma trança diferente da outra cada mês e tal. E aí as crianças começaram todas a querer fazer trança, mas os cabelos mais finos vão quebrando, entendeu? E as mães falaram, não sei mais o que fazer. E as crianças não aguentam de dor e não sei o que e tal. Então foi um momento de adaptação também, né? De receber, mas foi muito legal, assim. Foi vivenciado com muita alegria, assim. Ela foi muito bem recebida na escola. Eu ia perguntar isso, como que foi a adaptação no Brasil? Ensinar o português para ela na escola? Se teve algum problema na escola? Ela chegou no Brasil, ela só falava chichewa, né? Ela não falava nem português nem inglês. A nossa comunicação era toda mímica, né? Desenho. Mas eu vou te dizer que em um mês, no Brasil, ela já estava entendendo e falando as palavras, uma comunicação bem básica, mas já falava tudo em português. Ela aprendeu muito rápido. Criança é muito Muito. fácil, né? Talvez fosse o contrário, se fosse você aprendendo o dialeto africano, não fosse tão rápido assim. A gente tem um dicionário de tio inglês, né? E eu aprendi muitas palavras, né? E muitas palavras a gente, inclusive, continua trazendo. Tem umas que são engraçadíssimas, que ela adora. Entendeu? Umas assim, tipo, biba. Biba é cocô. Então, às vezes ela fala assim, mamãe, está chegando uma biba. Ela acha engraçadíssimo. Eu falo, filha, não vamos falar essa palavra muito por aí, não, porque biba no Brasil é outra coisa e vão acusar a gente de outra Tem um duplo coisa. sentido. Mas, assim, é engraçado, por exemplo, eu te amo é Dimacuconda, banha samba, É muito macuala diferente. remédio, nhama carne, não tem nenhuma semelhança, sabe? Eu percebo que você tem esse cuidado, né, de manter a tradição da língua, comprando dicionário, às vezes falando algumas coisas. Tenho, tenho, eu tenho. Mas de fato, ela esqueceu muito, né? Me falaram que isso ia acontecer. Eu falei, não, será? Mas porque a gente não. Carol, fica difícil É, dela não treina, não. tão distante. Talvez se ela escutar, né? E não é uma coisa que tem aula fácil, né? Não é, por exemplo, o espanhol que você consegue se matricular numa escola e ir treinando. Eu não encontrei nenhum professor de tio aqui no Brasil. Inclusive, se você souber, me fala, porque seria legal. Mas eu não encontrei. Não encontrei. Mas acho que é super importante. Assim. Acho que é super importante, não. Eu acho que não tem como ser diferente. É mais do que importante. É fundamental. Não dá para apagar, né? Eu vejo que acontece, talvez mais antigamente, né? Acontecia muito isso, de você tentar apagar uma cultura mãe, assim, para iniciar uma outra cultura. E não pode essas coisas acontecerem. Fez parte Não, da vida, é a história dela. nem cultura, nem passado, nada. Eu acho que isso não está lá, né? Isso não está lá, não ficou lá e parou, pausou, congelou e lá está. Não, isso está aqui com a gente hoje, entendeu? O Malawi está aqui nessa conversa, sabe? A ancestralidade da Ava está aqui na minha casa, junto comigo. Quando eu faço minhas meditações de honrar minha ancestralidade, eu honro as dela também. Ela é parte de mim, como eu falei, ela é uma parte gigante de mim. Eu sinto que talvez ela te ensinou mais do que você ensinou ela, pelo jeito que você fala, assim. Eu aprendo com ela muito. Tenho muita, muita sorte de ter sido escolhida por ela.
Eu acho que o que pega é que, infelizmente, a gente vive em um país em que nós, brasileiros como um todo, e nem isentando disso, nós somos muito preconceituosos, né? A gente faz muito pré-julgamento. E é uma coisa que a gente tem que tirar diariamente ir quebrando isso, porque eu acho que os problemas do mundo seriam solucionados com informação. É. Essa Ju, a Ju que eu falei que faz o cabelo dela, que é minha amiga, me ensinou muita coisa, sabe? Ela é negra. E no começo, eu confesso que eu tinha assim, né? Falei, nossa, eu queria fazer as coisas da melhor forma, da forma certa, correta, sabe? Eu não queria ofender ninguém, óbvio que não, sabe? Nem sem querer, entendeu? Tinha muito cuidado, muito cuidado mesmo para honrar isso e essa possibilidade, né, de ser mãe da Ava. E ela me ajudou muito, assim, ela desmistificou muita coisa dentro de mim também, sabe? Então, por exemplo, a gente tinha a gente tem, né, o hábito carinhoso, assim, às vezes, por exemplo, a minha mais velha, a Valentina, às vezes eu já tinha um hábito carinhoso de chegar ela e falar assim, Branquinha, vem cá, sei lá, meu xodó, alguma coisa assim, sabe? E aí, às vezes, a Ava falava assim, então você é a Valentina, então eu quero ser a pretinha. Aí eu falei, tá bom, mas ela é preta, né? Ela é negra, ela é preta. Então, eu falava assim, Ju, eu tô um pouco confusa, porque, assim, para mim é uma coisa tão... É carinhoso quando eu falo com a Valentina, não tá num lugar de categorizar minha filha, tá num lugar de que as coisas como elas são. Eu sou branca, a Ava é negra, né? Mais simples, assim, menos carregado, né? De tudo, né? Que a gente carrega, do bom e do ruim, né? Eu falei, Ju, e a Valentina, a Ava começou a pedir para chamar ela de pretinha. Mamãe, me chama de pretinha, que eu gosto. Eu falei, caramba, que máximo a minha filha falar que gosta de ser chamada de pretinha. Que máximo. Na minha leitura de mãe, isso é um orgulho, sabe? Eu falei, Ju, mas será que se eu falar isso em público, como é que as pessoas vão ver, entendeu? Será que você... Ela falou, Maria, eu não vejo assim, sabe? Ela falando a história dela, sabe? Então, assim, eu fui desmistificando muita coisa, entendeu? E é óbvio que eu erro muito. E vou sempre errar, mas o que eu posso te dizer é que eu estou sempre tentando evoluir, aprender com ela, né? E fazer dessa relação um exemplo, porque eu acho que, independente de africana, brasileira, independente de negra, branca, independente de qualquer coisa, existe um preconceito, né, com relação à adoção. Né? Isso tem que ser falado além da cor da pele, além de tudo isso que a gente está falando. E aí sim, porque eu acho que eu às vezes fico com muita tristeza de ainda ter que perder tempo falando de uma coisa que é tão óbvia, entendeu? O quanto a gente deveria estar falando da questão lá, que é da adoção, da raiz da adoção, do que é esse amor maior do que tudo, do que é essa maternidade verdadeira, entendeu? Isso que deveria estar sendo falado, isso que deveria estar sendo tema das conversas, entendeu? Desmistificar isso. O que eu posso dizer, tem muitos desafios com a Ava, assim como eu tenho muitos desafios com a Valentina, assim como eu tenho desafios com o Matheus, assim como qualquer mãe, como a sua mãe teve, como a minha mãe teve, entendeu? Não são maiores, não são menores, são diferentes. Como toda criança é diferente. Mas não é porque é adotada, não é porque é biológica, sabe? Não tem nada a ver com isso. Se a sua Tem a filha ver... Valentina aprontar na escola, ninguém vai falar, ai, porque ela é filha biológica. O que talvez, infelizmente, aconteça se a Ava aprontar. Sabe, pensar na nossa capacidade de amar, entendeu? Eu acho que isso está em jogo, cara. Nesse momento que a gente está vivendo, capacidade de amar o próximo, capacidade de compaixão, entendeu? Capacidade de você não sair na rua, não é porque você é jovem, não vai morrer, é porque o próximo pode morrer, entendeu? Capacidade de cidadania, sabe? É isso que eu acho que a gente tem que estar, isso que tem que estar em pauta, entendeu? E a adoção passa por isso. Que a adoção passa pelo amor verdadeiro, que é esse amor incondicional. Eu vejo, por exemplo, se você está grávida, ninguém chega em você e fala, ah, você engravidou, mas você tentou adotar primeiro? Mas se você adota, falam, ah, mas você tentou a gravidez primeiro? É como se a adoção fosse um prêmio de consolação após uma saída, né? Uma É, saída, uma solução, é uma consolação mesmo, como você falou, né? Muitas pessoas me falam assim, mas por que você adotou a Ava se você teve a Valentina biológica? Às vezes as pessoas assim, mas a Valentina é sua filha biológica? Eu falei,
Então, se você conseguiu gerar, você adotou. Fala, por que não? Por A que não? adoção é uma forma de maternidade como qualquer outra, né? Não tem Por que diferença. não? A minha escolha hoje, uma próxima maternidade, é através da adoção. E é escolha. É uma questão Por diversos social, né? motivos, Talvez. sabe, mas é escolha, e é uma escolha que é possível exatamente porque o amor é o mesmo, sabe? Eu sou mãe de duas meninas, quer dizer, eu vivenciei duas maternidades muito distintas, mas únicas e semelhantes no amor, sabe? É uma questão social, né? Por falta de informação, por falta de educação, por falta de tudo, do combo. Tem os tabus também, né? Esses filmes também que não ajudam em nada, né? Outro dia, me falando no filme da a órfã que fez não sei o quê. Esse filme aqui em casa não tem nem chance. Nem chance. Tem muito tabu, né? Tem muito Como que tabu. você busca representatividade para a Avon? Nossa, a pergunta é como que eu busco a representatividade para a Ava? Bom, obviamente nessas questões na escolha dos livros, na escolha das revistas, na escolha das pessoas que eu sigo, isso já é natural, assim, né? Do que ela vê também, né? Teve uma vez que foi engraçado, até eu acho que até eu fui para um extremo, né? Porque eu falei assim, mamãe, você só me mostra quando você fala assim, ai, que menina linda, por que são todas negras? Achas brancas bonitas também? Falei, acho, filha, você tem razão. E ela vai, isso que eu te falei, ela vai me ensinando, sabe? Falei, opa, peraí, né? Tem espaço para beleza em tudo, né? Porque a gente também corre esse risco. Eu mesma sou vítima disso, sabe? Tanto cuidado, tanta ânsia, né, de acolher, você acaba deixando o outro, entendeu? Porque essa busca pela representatividade não é você tirar o branco, é você incluir o negro tanto quanto o branco. É você ir no cinema, por exemplo, e a mesma quantidade de filmes com protagonistas brancos tem com protagonistas negros. Que é o que infelizmente não acontece, mas um dia ainda vai. Não acontece, mas eu acho que está melhor, né? Sim, com certeza. Melhor. Sim. Então, Quando eu por era exemplo, quando criança, eu tinha pouquíssimas bonecas negras, por exemplo. Tanto é que eu tenho todas aquelas que a minha mãe me deu até hoje, porque não tinha tanto, e hoje em dia já tem mais. É um avanço um pouquinho de eu, cada. eu tenho família, né, que mora fora do Brasil, de vez em quando, agora não com a quarentena, mas elas sempre traziam, porque era mais fácil encontrar lá fora do que aqui. Mas eu, por exemplo, conheci muitas pessoas nessa trajetória. Eu conheci pessoas que fazem bonecas. E aí nossa, muitas para a Ava, muitas. Eu fico muito, exatamente por isso, né? Eu estou muito atenta. Então, quando lança, né, algum livro, quando tem alguma literatura nesse sentido, trazer também nosso passado, sabe? É, eu vejo, por exemplo, eu sou neta de alemães, né? E a gente teve na minha história, por exemplo, eu fui criada conhecendo muito de perto a questão da guerra, do Hitler, do nazismo, exatamente para que não se repita, sabe? E eu sinto falta disso. Eu sinto falta da gente falar da história do Brasil, da escravidão, sabe? Um lugar de que não vai, para não se repetir, entendeu? A história de fato, né? Não romantizado. Não romantizada. E não repetir, eu digo de forma tão aparente, né? Porque existe um reflexo disso, né? Obviamente, que a gente vê isso não foi embora, né? Assim como existe também, né? De outras questões. Mas eu vejo isso. Então, por exemplo, eu faço muita questão, sabe? De estudar, de falar com ela, de mostrar. E eu acho que isso está indo bem. Pelo menos assim, o termômetro que eu tenho é como ela age quando ela está fora de casa, como ela fala disso para os outros, sabe? Eu vejo muito orgulho, eu vejo muita naturalidade, eu vejo muita representatividade nesse sentido, entendeu? Dela. Carol, é como eu te falei, né? Assim, e assim, eu tô sempre muito aberta. Você, por favor, a gente tem esse canal agora, que você também vir por aí, falar, olha, pensei na olha que legal e tudo. Mas eu fico muito pesquisando e procuro
como eu te falei, né? Como tem menos, eu acabo dando mais ênfase quando eu vejo, e às vezes até me perco nessa ênfase, entendeu? Então, é um aprendizado diário, né? Esse equilíbrio, né? É um aprendizado diário. É uma coisa dia a É dia. desafiador no mundo de hoje, né? Mas acho que já foi mais. Não, para Acho mim, que por já... exemplo, eu tenho um parente que teve escravo em fazenda, e isso para mim é uma coisa muito surreal, assim, como que existia isso? Eu acho que é a isso, é gente você tem, conhecer a a história é história, muito recente, Carol. sim. Eu também tenho. Então, A assim, gente vê nos livros e parece que é uma coisa muito longínqua, né? Ai, no tempo da escravidão, não, a escravidão foi ontem. Teve até um caso recente agora na cidade da minha família, Patos de Minas, de uma pessoa que foi encontrada com trabalho análogo a escravo. A escravidão foi ontem, infelizmente ainda acontece nos dias de hoje. a gente ainda vê, né? Bom, você vê isso mais velado na questão, por exemplo, pessoas que têm funcionários em casa, morando em quartos mínimos, ganhando salários, entendeu? Você vê, por exemplo, ainda pessoas que ainda pedem para funcionários usarem aqueles uniformes, né? Assim, isso ainda existe, né? E existe uma coisa muito naturalizada, entendeu? Você vai, por exemplo, em um bairro de classe mais alta, assim, aí você vê aquela babá toda de branco, brincando com Branco, as crianças. exatamente, É muito triste. exatamente. Isso ainda existe. Eu fazia, quando eu morava no Rio, tinha um clube lá que as babás só podiam entrar se estivessem de branco. É muito surreal. E aí são as mesmas pessoas que falam, eu acho um absurdo a escravidão, mas não veem o que fazem dentro da própria casa, né? Não tem consciência. Falta Eu muita acho que informação. eu vejo muitas pessoas que falam coisas assim, né? Nessas coisas quando tem que levantar uma bandeira e quando você vai olhar se você conhece de perto, é uma microescravidão, né? É uma escravidão dentro de um microcosmos deles, sei lá, né? É porque não é uma fórmula, né? Se você é antirracista, não é que você é anti aquele racismo, que é aquela coisa que você percebe claramente. Não existe uma fórmula, igual a escravidão não tem uma fórmula, não é só aquela escravidão e que a gente é acostumado a ver nos livros de história, a gente tem ainda hoje, infelizmente. É o outro dia até o Bruno falou, o Arthur, enfim, o Bruno falou uma frase que eu achei bem interessante, que ele falou assim, somos todos racistas em desconstrução. Sim. Nós somos todos tudo em desconstrução, né? Racistas, homofóbicos, machistas, todo mundo de uma certa forma é. E a gente vai lutando para perder isso. Só que, infelizmente, existem pessoas que parece que é pregado aquilo. A gente vai aprendendo, eu acho que a gente está aqui para evoluir, né? Olhar com certa compaixão para aqueles que não conseguem chegar dessa forma ainda, Se a né? gente fosse perfeito, não tinha por que estar aqui. Isso aí, né? Nossa, eu não tenho nem como te agradecer. Obrigada, de verdade. Querida, e se você precisar de mais alguma coisa, me fala, Tá bom, nossa, né? muito obrigada. Eu estou aqui assim apaixonada e agradecendo ao direito. Vai estar em casa para falar com... Ah, vai estar em casa? Não tá? Ah, tá na piscina. Mas depois eu te mando uma mensagem do dia que a hora que ela estiver aqui, a gente faz Tá bom. um face nosso, rapidinho. Ficar lisonjeada. Deixa eu tirar uma foto da tela só para me postar quando o meu artigo sair. Vamos lá. Vai, pode. Obrigada, de coração. Essa semana ainda eu termino de escrever e aí eu já posto o vídeo, aí eu te mando. Tá bom, querida. Mas muito Obrigada obrigada pela mesmo. tá? Foi uma grande Boa escola para mim, sorte. assim. Boa Obrigada. sorte. Muito Beijo para orgulho. vocês. E vai dando notícias também da sua trajetória, tá bom? A gente está Tá aqui bom. Não, eu não torcendo. vou sair mais, agora eu já tô. Muito Então tá. obrigada, de verdade. Foi uma grande escola. Beijo. Beijo. Beijo pra sua mãe também, tá? Tá bom. Beijo para a Ava e para a Valentina. Tchau. Nada, tchau, tchau.